Nós temos um grande nome da psiquiatria, o Dr. Viktor Frankl, né? Viktor Frankl é um grande nome dentro da psiquiatria porque ele viveu nos campos de concentração, foi preso, né, no tempo do nazismo, viveu dentro do campo de concentração, e ali dentro, então, ele começou a observar como que as pessoas viviam, como que era a vida ali dentro, e o grande número de suicídios que ocorriam. Ele descobriu também que, no pós-guerra, houveram muitos suicídios após a guerra. Por quê? Porque as pessoas perdiam o sentido da vida, né? Não tinham mais família, não tinham mais amigos, não tinham mais a sua casa onde moravam muitos deles, e aí, então, se viam sozinhos, desamparados, e aí cometiam suicídios também, tanto no campo de concentração, como depois da guerra, enfrentar a realidade da vida, né? E ele diz o seguinte, ele fala sobre o suicídio, dizendo que é uma necessidade de encontrar um sentido para a vida. E para isso, para onde isso está me levando, né? Para onde que a vida está me direcionando? Então, o sofrimento, que é um sofrimento sem sentido, ele leva ao desespero. O sofrimento que tem um sentido, ele mesmo, né? É interessante que ele relata no seu livro que dentro do campo de concentração ele ficava alimentando pensamentos positivos, alimentando pensamentos de se concentrar, né? No depois, no futuro, e que aquilo ali ia passar em algum momento. Então, quando você passa por um sofrimento, mas esse sofrimento ele tem um sentido, ele tem um direcionamento, um futuro, ele vai te levar a uma expectativa, então é mais fácil você superar. Agora, o sofrimento sem sentido vai levar ao desespero, e as pessoas suportam diversas dificuldades desde que elas encontrem um sentido para aquela dificuldade que ela está passando. Então, no pós-guerra, os jovens se suicidavam, e ele trabalhou com a ideia de construir um sentido novo para a vida, com esses jovens também que continuavam com as ideações suicidas, né? Então, o suicídio, ele não está dizendo que a pessoa desistiu de viver, não está dizendo que ela não ama mais a vida, mas está dizendo que ela se cansou do jeito que ela vive. Ela está cansada de viver da forma como ela está vivendo. E ela quer pôr um fim ao seu sofrimento. Isso, Augusto Cury fala muito disso também, de uma maneira bastante interessante, bastante bonita, né? E nós vemos as pessoas hoje com redes sociais em excesso, eu quero falar um pouco disso também, né? As redes sociais, as postagens. Muitas vezes uma Verdade, isso é muito postagem... importante. Está conseguindo ouvir bem? Sim, eu quis dizer que isso é muito importante, é verdade. Sim, as postagens, muitas vezes, nas redes sociais, quando elas são muito frequentes, né? A não ser no nosso caso, nós trabalhamos com a rede social, é diferente, né? Então, nós postamos ali na rede social o tratamento, a orientação, esse é o nosso trabalho. Mas a gente não fica o dia inteiro postando também, né? Agora, as pessoas que têm necessidade de postar muito em redes sociais já é um problema. Então, a necessidade de postar o seu momento, né? Se a pessoa tem frequentemente isso, será que ela precisa estar mostrando a todo momento, né, para as pessoas nas redes sociais quem ela é, divulgando demais, né? Precisa mostrar que está feliz e onde ela está, né? Onde que ela está passeando, ela tem que registrar aquele momento. Isso acontece de uma forma tão excessiva, Felipe, que as pessoas não conseguem desfrutar a alegria do local que ela está, apreciar a natureza, apreciar a beleza do lugar, de tanto que ela se concentra no selfie, no vídeo,
na necessidade de postar, que ela nem vê o passeio Verdade. que ela está fazendo. Ela não consegue aproveitar o passeio, ela não consegue desfrutar daquele momento, se concentrar na família que está ali, sentir o vento, sentir o clima diferente, prestar atenção no que as pessoas falam à sua volta, porque ela tem que estar o tempo todo ligada no selfie, ela tem que estar mostrando o que ela está fazendo, para onde ela vai, com quem ela foi, o que tem ali no lugar, ela fica mostrando tanto que depois ela vai ter que assistir o vídeo e as fotos dela, porque ela mesma não sabe que ela passou por ali. É como se não tivesse passado, né? Pois é, Então, infelizmente está ficando tão artificial e absurdo as situações assim, que a pessoa acaba não usufruindo, não vivendo o momento, né? E exatamente. aí fica tudo muito assim artificial, faz algo Isso. pelo senso da obrigação de que tem que alimentar a rede social, de que tem que Exato. fazer de acordo com a comunidade, né? Todo mundo fazendo, a pessoa vai, posta, então tem que fazer também e tal. E tem que ser no dia, tem que ser na hora, não pode ser depois. E aí Exatamente. não vive, não curte o momento, né? Não curte, não vivencia o momento. Então, as pessoas adoecem, Felipe, por separação. Separação do quê? A primeira coisa, separação do sagrado, né? Separação de uma conexão espiritual. Em que sentido, né? Depois nós podemos aprofundar nisso também. Você falou há poucos dias, numa das suas lives, eu vi, não assisti a live, mas vi ali a propaganda da live, né? Sobre a espiritualidade e a saúde. É uma coisa realmente muito importante. Então, o rompimento com o sagrado, as pessoas romperam também com a natureza, e esse romper com a natureza, ele envolve uma série de coisas. E ele rompe também com o estilo de vida natural, o estilo de vida saudável, né? E esses rompimentos, por exemplo, você observa as pessoas que moram nas grandes cidades, nos grandes centros, nos apartamentos, elas moram muito próximas umas das outras, de frente, porta com porta, se encontram no elevador, mas elas não se cumprimentam, elas mal olham nos olhos umas das outras. Às vezes você diz um bom dia para alguém e a pessoa não responde. Então, as pessoas nunca estiveram tão próximas e, ao mesmo tempo, tão distantes, né? Não existe uma conexão, não existe uma interação. Você não conhece o seu vizinho de frente, o seu vizinho do lado, você não tem contato, você não tem diálogo. E tudo está sendo feito através da onde? Agora, o pouco que tem de interação das redes sociais. As pessoas não se visitam mais, não visitam mais umas às outras. Eu me lembro quando criança, eu fui criado em fazenda, né? E eu não tinha televisão, não tinha energia elétrica. E a minha alegria, a minha mãe ia visitar um vizinho, ela fazia lá um bolo, um suco, chegava lá no vizinho, o vizinho fazia lá outro suco, alguma coisa assim. A gente comia junto, passava algumas horas ali batendo papo, né? E era gostoso, aquilo era a nossa diversão, aquele momento ali de interação, de alegria. A gente sabia das dores e necessidades do vizinho, o vizinho sabia das nossas. É claro que isso quando houvesse uma amizade boa, né? Onde um pudesse ajudar o outro. Não o vizinho que vai fazer fofoca um do outro, né? Mas apoiar um ao outro, né? Ajudar um ao outro, o respeito, o cuidado. Esses dias eu estava falando com meu filho sobre isso, né? Também você vê as crianças com dificuldades para pedir licença, para pedir por favor, para entrar na casa do outro, já vai entrando, já vai mexendo nas coisas, já vai, não tem limites, as coisas estão ficando sem limites, as crianças sem limites, né? Então, os alimentos aí entram junto no pacote, piorando a situação. Você tem a questão do açúcar, você tem a questão das gorduras, né? Hidrogenado, óleo vegetal, as frituras, a margarina, você tem o sal, adoçantes, né? Também que levam aspartame, por exemplo. Tudo isso diminui a
serotonina. Diminui a serotonina, diminui dopamina e aumenta o cortisol, porque deixa a pessoa mais agitada. E aumenta o cortisol, vai aumentar também um processo inflamatório junto. E aí começam os problemas. A depressão, já tem estudos mostrando que ela tem um componente inflamatório muito forte, associado à depressão. E o estilo de vida, somado à alimentação, piora muito esse quadro inflamatório, né? É claro que não é só a inflamação, existe a genética, existe distúrbios hormonais, uma série de coisas envolvidas, traumas, né? Muitas coisas estão envolvidas, nunca é uma só. E nós temos as alterações que são normais, as alterações físicas, as alterações psicológicas, as alterações sociais. Eu quero abordar aqui um pouquinho, Felipe, a questão do suicídio no meio adolescente. Por quê? Ok. A fase, né, que está tendo mais suicídios, estudos apontam, que é entre os 15 anos e 29 anos de idade. Entre 15 e 29 anos. Aí alguém pode dizer, mas criança não suicida. Se suicida, sim, com 3 anos de idade, com 4 anos de idade. Tem crianças que vão ao suicídio, né? E os pais, muitas vezes, é uma causa, né? Pais, às vezes, são opressores, ou são muito protetores, são os extremos, né? Pais opressores, exigentes demais. E pais, por outro lado, muito protetores, pais que a criança é muito mimada demais, e a pressão da mídia, né? A pressão da família, tudo isso gera um comportamento disfuncional, gera alterações. Então, o que os pais hoje também fazem? Né? Eles querem produzir dinheiro em detrimento da atenção familiar. Então, o mais importante é produzir dinheiro. E o que mais precisa é educar, é a educação, né? É o que mais precisa. Amar, colocar limites. Então, os nossos jovens, eles não têm limites hoje em dia, né? Está tendo uma grande gama de jovens sem limites. E a culpa não é deles, a culpa não é desses jovens, a culpa é da família. Então, eu sei que muitos pais aqui que estão me ouvindo, talvez não gostassem de ouvir isso, talvez alguns até vão se retirar da live por causa disso, né? Porque não quer ouvir a realidade, não quer ouvir o que a gente tem para dizer o que é real, né? Preferem viver no mundo da fantasia aí. Então, os nossos jovens não têm limites, e a maior declaração de amor que um pai, a maior declaração de amor que uma mãe pode fazer, ou a maior declaração de amor que um cuidador, alguém que faça a função do pai ou da mãe pode fazer para uma criança, é colocar limites. A criança quer limites, ela deseja limites, e por isso que às vezes ela passa dos limites, porque ela está pedindo limites, né? E o limite é proteção. E através deles, né, destes limites, a criança se sente protegida, ela se sente amada. Uma criança sem limites é uma criança que não vai sentir que é amada.